Bom, pessoal, primeiramente eu peço desculpa, né? Eu procurei um ambiente mais iluminado que desse para ouvir minha voz direitinho, né? Para que a gente pudesse tratar um pouquinho sobre o que é a depressão e o que é o suicídio. Então, o que é que acontece? Nós não vamos tratar de maneira muito específica sobre a depressão e sobre o suicídio. Até porque senão nós faríamos aqui um vídeo de, sei lá, 10 horas. Seria tipo uma maratona de explicações. Então, assim, o meu objetivo é tratar um pouco mais da questão de desmistificar o olhar sobre a depressão e o olhar sobre o suicídio. Então, nessa tentativa de desmistificar, o que é que a gente pode perceber? A gente pode perceber o olhar desde lá dos gregos, por exemplo, quando existia o que eles chamavam de híbris. O que era híbris? Híbris era uma espécie de desequilíbrio entre corpo e plano espiritual, plano cósmico, como assim vocês queiram chamar. Então, dentro dessa espécie de desequilíbrio, a melancolia, como era chamada na época, era esse desequilíbrio. As pessoas estavam fora, né? As pessoas estavam fora de um padrão de equilíbrio. Era como se elas estivessem desorganizadas, estivessem separadas do decorrer natural das coisas. E se a gente parar para pensar, hoje muitas das vezes a gente ainda encara da mesma maneira. Como sendo, a gente olha para alguém que está com depressão e já diz, é falta de Deus, é falta disso, é falta daquilo outro. Quando, na verdade, a depressão ou melancolia, ela de fato é uma falta. Mas é uma falta objetal. É uma falta objetal. Tem um texto de Freud que chama Luto e Melancolia. No texto Luto e Melancolia, Freud explica quais são as diferenças e semelhanças entre o luto e a melancolia. Então, no luto, nós temos um início, nós temos um meio e nós temos um fim. Mas, dentro desse início, meio e fim, existe uma perda. A perda é o início. Você perde alguma coisa, você perde um amor, você perde um emprego, você perde a idealização. Você idealizava alguma coisa, você queria muito alguma coisa e de repente você perde. Você não tem mais, você nem conquistou ainda, mas você perdeu. Você tem esse sentimento de falta, sentimento de perda. Então, quando você perde, você já entra nesse processo de luto. Então, o luto, né, a princípio, é a perda. A perda daquilo que você sabe o que é, você sabe o que foi que você perdeu. E o segundo estágio é o sofrimento. Né? O sofrimento é que se dá essa perda. Então você vai sofrer, você vai chorar, você vai se abdicar de algumas coisas, você não vai querer fazer algumas coisas, você não vai se alimentar bem, você por fim você está sofrendo. Mas também tem o terceiro estágio. O terceiro estágio, por assim dizer, grosso modo, é quando você vai elaborar. Você vai encontrar um novo objeto, você vai encontrar um novo amor, você vai encontrar um novo emprego, você vai encontrar algo a que se dedicar, você vai idealizar alguma outra coisa. Já na melancolia, é um pouco diferente. Pressupõe-se também que se perdeu alguma coisa. Mas não necessariamente se sabe aquilo que se perdeu. No luto, você sabe o que foi perdido. Na melancolia, não necessariamente se sabe aquilo que se perde. Então, a melancolia, mais uma vez eu digo, é aquilo que chamamos hoje de depressão. Então, na depressão, não necessariamente se sabe que objeto foi esse que se perdeu, certo? Então, já de cara tem essa diferença. O sofrimento da depressão, ele é um pouco mais intenso, às vezes muito mais intenso do que no luto, mas há um sofrimento, essa já seria uma semelhança, há um sofrimento em ambos. Mas na melancolia, já como diferença, é um sofrimento mais intenso. Às vezes, na cabeça daquele que sofre, é um sofrimento sem causa. Eu não sei onde foi que iniciou, não sei por que iniciou, eu apenas estou sofrendo. Eu não sinto mais vontade de comer, eu não sinto mais vontade de existir. É onde entra o X da questão da depressão, da melancolia. Esse não existir. Tem até um texto que chama A Leste do Éden, Loucura, Feitiço e Suicídio, de Cassola, que Cassola ele traz uma citação de Lacan, quando Lacan fala que a vida deixa de acontecer, a vida para quando o desejo acaba. Então, quando o desejo acaba, o desejo de viver, no automático a vida perde o sentido que anteriormente tinha. Então, a partir do momento que há esse desejo de não mais existir, ou
já se sente que não se existe mais, é como se estivesse no nada. Ele cita como exemplo, no texto A Leste do Éden, o exemplo do mito de Adão e Eva, que eles estavam no paraíso, né? Tudo era bom, tudo era perfeito, tudo era maravilhoso, mas até dentro dessa perfeição lhes faltava algo. Até porque pressupõe-se que se não faltasse, eles não teriam ido comer do fruto proibido, que era o fruto do conhecimento. Então, a partir do momento que eles comeram o fruto proibido, eles se deram de cara com a sua própria falta. Então, se vocês prestarem atenção, no paraíso existia a falta. O paraíso, o melhor lugar de se viver, existia falta lá. A falta que poderia ser caracterizada como a curiosidade, como a desobediência, que eles desobedeceram ao Deus, o Todo-Poderoso, ao Criador, e eles foram lá desobedientemente, tomaram ciência da sua nudez. E a partir do momento que eles tomaram consciência da sua nudez, eles mesmos, por si só, eles começaram a se culpar. Primeiro que Adão foi lá e culpou Eva, e Eva culpou a cobra, e eles sentiram vergonha de si. E foi, segundo a história, eles se cobriram, conforme conta Cassola. Eles cobriram, eles se envergonharam ao ver a própria falta, neste caso a falta de suas vestes. Eles não tinham vestes, eles não precisavam. E como consequência de observar a falta, agora eles iam sentir dores, eles iam ter que trabalhar, eles iam ter que ser expulsos do paraíso. Então tem até uma citação da Melanie Klein, que ela diz que todas as vezes que nós comemos do fruto do conhecimento, todas as vezes que nós descobrimos alguma coisa, nós somos expulsos de algum paraíso. Dentro dessa concepção de expulsão do paraíso, nós podemos trazer um pouquinho, fazer uma ligação entre a depressão, e agora uma realidade, porque assim, digamos que a pessoa ela não tinha consciência da sua falta, ela não tinha consciência. E quando de repente vem à tona aquela falta gigante, mas ela não sabe o que é que está faltando, e ela se culpa, ela se volta com hostilidade contra si. Então, essa falta, na depressão, ela retorna para o sujeito como hostilidade. Então, ele vai ficar altamente hostil e isso nos leva a entender como causa para o suicídio. Então, o suicídio nada mais é do que uma necessidade frenética, não de morrer, mas de livrar-se desse inferno em busca do paraíso que foi perdido. Então, que paraíso é esse que foi perdido? O não sofrer. Não se sofria antes, eu não sofria assim. Então eu quero morrer para deixar de sofrer. Então, se a gente ficar olhando para o suicídio, para a depressão como causa espiritual, como isso, como aquilo outro, a gente vai se desviar um pouquinho do olhar do sujeito, da particularidade do sujeito. Até porque nós somos seres psicobiosociais. Então, dentro desse ser psicobiosocial, nós temos muitas influências que vão agir diretamente no nosso corpo. Então, se a gente for tratar a nível social, a gente pega o exemplo do Durkheim, quando Durkheim ele diz que os nossos corpos eles são moldados socialmente. Então, o meio social ele vai moldar o nosso corpo. Como? Através da loucura do trabalho, esse excesso do ter no capital, as amizades, os amores, o meio social em que a gente vive, ele nos molda de alguma maneira e até certo ponto. O biológico, existem alguns estudos que já apontam que existem causas genéticas para a depressão. Então, dentro dessas causas genéticas, também se tem essa explicação, que não é uma única coisa que provoca a depressão, que provoca o suicídio, é uma série de fatores. Então também não seria sã da minha parte, não seria prudente da minha parte vir aqui e dizer que o tratamento é esse, que esse tratamento serve para todo mundo, que essa causa é essa e que essa é a causa de todo mundo. Não, porque além do do social e do biológico, nós temos as causas psicológicas. Vamos usar como exemplo o caso da Cibele Dorsa, que eu não sei se vocês sabem, procurem aí no Google, quando ela se suicidou, o seu namorado, ele
pulou lá da sacada do apartamento, na frente dela, e pouco tempo depois ela fez a mesma coisa. Ela não conseguiu viver com aquele inferno. É bem interessante que a partir desse momento, eu sei que existem inúmeros vídeos aí jogados no YouTube, jogados nas redes sociais, semelhantes a esse, mas esse é justamente para o meu grupo de amigos, né, os meus laços sociais, que eu quero que a partir desse momento a gente tente enxergar as coisas de uma maneira diferente. As coisas estão mudando, as pessoas estão mudando, e como dizem alguns, a depressão é o mal do século. Nós temos aí estatísticas alarmantes de suicídio. Então, eu espero que isso contribua para que esse olhar possa se modificar, para que a gente possa enxergar as pessoas de uma maneira diferente, mais individual, né? Não individual de que eu tenho que olhar para mim, mas no individual do outro, na subjetividade do outro. Ter muito cuidado quando vai tocar no mundo do outro, porque às vezes o mundo desse outro, dessa outra pessoa está bem fragilizado. Então, nós devemos ter esse cuidado, ter essa sensibilidade, ter esse cuidado, ter esse carinho, porque amanhã pode acontecer na nossa casa, amanhã pode acontecer com a gente. Então é importante que a gente se volte nesse olhar, que a gente modifique essa maneira de pensar, demande menos do outro e faça um pouco mais. Porque a partir do momento que a gente deixa de demandar, de oprimir essa outra pessoa, as coisas elas se tornam mais leves, elas se tornam mais simples. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Desculpem, eu não estou acostumado com isso, né? A pessoa termina aqui suando muito para não enrolar, para ser mais preciso, mas no geral é isso. Caso vocês se interessem, eu posso fazer uma coisa mais específica, um pouquinho mais longa, né? Eu vou colocar na minha página, né? Eu criei uma página só para tratar de coisas da psicologia. Então, assim, caso vocês se interessem, a gente vai trabalhando mais especificamente, dependendo daquilo que vocês queiram que a gente fale. Tá legal? Muito obrigado e um abraço.